Hoje nós vamos terminar a parte de fonologia, nós vamos falar da nova ortografia. Falar de ortografia em si é uma coisa que eu vou cobrar do início ao fim para vocês, mas a ortografia é treino. E eu acredito que vocês viram o exercício que eu deixei lá, já deixei com gabarito, e eu sinceramente espero que vocês façam. Nós vamos passar aqui pelas principais regras, e essas regras que envolvem aqui o nosso português no Brasil, porque muitas das mudanças que ocorreram dizem respeito muito mais a Portugal. A mudança foi lá, nem tanto aqui, mas nós temos mudanças. Quando nós temos, por exemplo, aqui, começar pelo alfabeto. O que mudou no alfabeto? Você vai dizer, professora, K, W e Y? Isso eu já sei. Já tinha, desde muito tempo. Não é bem assim. Nós usávamos as letras, mas essas letras, elas não estavam inclusas no nosso alfabeto. Por exemplo, nós dizíamos que eram 23 letras antes. Só que agora, com a nova ortografia, passam a ser 26 letras. Agora, eu tenho que saber, o JK, depois do J, o K. XY, eu tenho que saber onde vem a letrinha lá, que o computador ele já enumera pra gente, fora do computador não enumera. Nós já usávamos essas letras nos nomes próprios, alguns nomes, assim, científicos, já tinham essas letras, agora elas estão inclusas no nosso alfabeto. Gente, o uso do trema me faz falta. Porque é o seguinte, quando nós temos a palavra aqui, 50, este U aqui, ele é um fonema. Por que eu digo que ele é um fonema? Porque ele tem som. 50. Então, observem que isso aqui forma um ditongo. É diferente quando este U não tem som, quando ele não é fonema. Tem uma palavra, por exemplo, aquilo. Na palavra aquilo, este QU aqui é um dígrafo consonantal. Por que ele é um dígrafo consonantal? Porque o U não é fonema. Quando ele é um dígrafo, ele é representativo. Para que servia o trema? Para nos dizer quando este U era fonema, quando ele tinha som. Eu sei que na palavra 50, aqui GU, linguiça, gui, eu tenho aqui um ditongo também. Eu conheço a palavra tranquilamente. Eu sei que aqui, aliás, isso aqui não é dígrafo, isso aqui é qui, é um ditongo. Mas naquelas palavras que eu não sei se tem sons ou se não tem. Por exemplo, na palavra antiguidade, nós já vimos lá na ortoépia que eu posso pronunciar antiguidade ou eu posso pronunciar antiguidade. Ora, este U tendo som, ora ele não tendo som. É um caso facultativo da pronúncia da ortoépia. Então, naquela época, quando eu queria colocar este U com som, eu colocava o trema. Quando eu queria pronunciar sem um som, eu tirava o trema. O que permanece o trema? Em nomes próprios. O nome Gisele Bint, por que permaneceu? Nome próprio. Nome próprio ninguém mexe. É a mesma coisa ali que eu tenho um nome Leia. Depois nós vamos ver a questão dos acentos. Na palavra Leia, nós vamos ver que este acento caiu, mas a pessoa foi lá registrada com este acento. Eu vou tirar? Não vou tirar. Ela foi registrada com acento. Nome próprio a gente não mexe, é uma coisa à parte. E Gisele Bint, Miller e muitos outros nomes aí próprios, permanece o trema somente com eles. Parte da acentuação. Nós vimos na última aula, estávamos trabalhando a questão da acentuação gráfica. Estávamos vendo lá a questão das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu tenho uma palavra proparoxítona, eu tenho uma palavra árvore. Eu tenho uma palavra paroxítona, eu vou usar uma bem grande, mentalmente. E eu tenho uma palavra oxítona, eu vou usar a palavra amor. Então, eu escolhi algumas palavras que elas não são acentuadas graficamente. A palavra árvore, eu tenho aqui a minha tônica. Na palavra mentalmente, eu tenho aqui a minha tônica. Na palavra amor, eu tenho aqui a minha tônica. Nós já vimos na aula passada que toda proparoxítona ela é acentuada. Quando a sílaba tônica é na última palavra, eu não estou falando de acento gráfico, eu estou falando de acento tônico, aquele acento que é forte. Quando é na última palavra, eu tenho aqui uma oxítona. Última. Sílaba. Quando é na penúltima sílaba, a minha palavra é uma paroxítona. E quando é na antepenúltima sílaba, ela é uma paroxítona. Na língua portuguesa, vai até a antepenúltima sílaba. Então, nós podemos classificar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tonicamente, também eu classifico os monossílabos tônicos, que inclusive eles entram na regra de acentuação. Mas nem todos são acentuados. Se eu coloco aqui a palavra mi, é um monossílabo tônico. Ele não é acentuado. Ele é tônico. Ele é diferente, por exemplo, de um monossílabo átono. Estou falando aqui de um monossílabo que diz respeito a também a mudança mais adiante. Por exemplo, mim. Se eu tenho um mé, o mé é átono. A gente vai precisar lá para colocação pronominal. Mé, té, sé, nus,
vos. Não é o acentuado, porque se eu tenho nós acentuado, vós, ele é tônico. Nos, vos é átono. O ó, a, os. Tem um monte de monossílabo que ele é átono. Então, os tônicos, alguns são acentuados e outros não. Eles estão na classificação da sílaba, da tonicidade da sílaba também. O que aconteceu em relação à acentuação? Por que aqui eu tenho a questão dos ditongos abertos? Existe uma regra de acentuação gráfica para os ditongos abertos, e, oi e também o el. Por que na nova ortografia eu não coloquei aqui o ditongo aberto el, de chapéu? Porque não mudou nada para ele. Por que não mudou? Porque esse ditongo, ele sempre aparece em palavras oxítonas ou monossílabos tônicos. Então não mexeu. Olha aqui, eu tenho a palavra troféu. Troféu é uma oxítona. Se você pegar a palavra véu, véu é um monossílabo tônico. Quando eu tenho numa palavra oxítona ou num monossílabo tônico, se estes ditongos forem abertos, eles permanecem acentuados. Aí é o caso de herói. Herói. Eu tenho aqui uma palavra oxítona. Papéis. Olha o ei. Oxítona. Anéis. Oxítona. Então, oxítona, oxítonas e monossílabos tônicos continuam acentuados. Onde ocorreu a mudança? A mudança ocorreu quando as palavras forem paroxítonais e tiverem estes ditongos abertos. Aí eu tenho aqui a palavra heróico. Olhem só, heróico. A minha tônica está aqui, ó. É oi, não é oi, não é heróico, é heróico. Ele é aberto, mas está numa palavra paroxítona. O que a nova ortografia disse? Abole. Vai cair a regra dos ditongos abertos quando estiverem numa palavra paroxítona. Somente isso. Então, por que heróico não é acentuado? Porque heróico é um ditongo aberto, mas está numa palavra paroxítona. Por que herói é acentuado? Porque é um ditongo aberto e está numa palavra oxítona. Quais os ditongos abertos? É, oi e el, nas palavras oxítonas e monossílabos tônicos. E o. Isso aqui não fez falta. Na palavra abençoo, olha a palavra creem. Está aqui a tônica. Esta palavra, ela é uma palavra paroxítona. Creem. Quando é que eu tenho que observar que vai cair o acento? Quando eu tiver este e o numa palavra paroxítona. Isso aqui é um hiato. Essas palavras duplas, i, o, são hiatos. Estes hiatos paroxítonos caiu o acento. Por que eu estou chamando atenção? Porque olha aqui, na palavra alcoólatra, você vai ver um o aqui, vai ver um o aqui. Mas quando eu tenho um alcoólatra, ó, última, penúltima e antepenúltima. Aqui eu tenho uma palavra que ela é pró-paroxítona. Não cai o acento, porque ela é uma pró-paroxítona. Só quando for numa paroxítona. Não adianta ver este e e achar que vai cair. Creem, deem, de dar, leem, de ler, creem, leem, deem, veem, de ver. Uma coisa é veem, de ver. É diferente do verbo vir e do verbo ter. Lembra que aqui eu tenho ele vem e eu tenho eles vêm. Do verbo vir. Quando eu digo ele vê, eles vêm, do verbo ver. Do verbo vir, dos verbos derivados, de ter e vir, eu tenho detém. Quando é no singular, acento agudo. Eles detêm, acento circunflexo. Olha o verbo que causa bem pegadinha mesmo. É o verbo provir, de vir de algum lugar. Quando eu digo eles provém com acento circunflexo, que eles vêm de algum lugar. Agora, prover, isso aqui é do verbo provir. Verbo derivado de vir. Verbo derivado de ver, prover. Eu vou dizer o seguinte, eles provêm, com 2 es. Essa pegadinha em prova, que vocês devem ficar atentos. Ter e vir permanecem em um acento diferencial. Verbos derivados, prestem atenção na mudança aqui do acento. E o verbo provir e o verbo prover. Gente, aqui é para vocês lembrarem do que eu acabei de falar. Acento diferencial. Ele tem 2, eles têm. Ele vem, eles vêm. O que vocês devem lembrar? Dos verbos que são derivados de ter e vir. Que aí o acento é diferente.
Aqui nós temos mais uma vez uma regrinha que mudou em relação ao hiato. Uma vez eu assisti uma palestra que o professor disse que só mudou por causa da palavra feiura, mas eu uso também boiúna, porque boiúna é a cobra grande, a lenda da cobra grande, a capei, que nós conhecemos essa lenda desde criança. Mas vamos à língua portuguesa, né? O que acontece? Fei, eu tenho um ditongo. Eu tenho aqui o U, um ditongo, que fez hiato com o U. Boi, ditongo, que fez hiato com o U. Então aqui nós temos ditongo e aqui nós temos um hiato. Como é que fez o hiato? Aqui, ó, fez este hiato, vogal mais vogal. A mesma coisa aqui, vogal mais vogal. Feiura, boiúna, a palavra é paroxítona. Parece uma perseguição com as paroxítonas. Já perceberam que sempre dá na paroxítona? Então, quando eu tiver uma palavra paroxítona, pode ser outra palavra? Não. Tem que ser uma palavra paroxítona. E nesta palavra paroxítona, eu tiver um hiato, aqui, um hiato precedido de um ditongo, o acento cai. Antes, feiura era acentuado. Hoje não é mais por causa disso. E aí a gente tem que prestar atenção, que somente numa palavra paroxítona. Olha aqui a palavra feíssimo. Eu tenho feíssimo. A palavra bauinha, bauinha. Tuiuiu, tei-u. O que acontece nestas palavras? Aqui tem um ditongo e aqui tem um hiato. Aqui tem um ditongo, aqui tem um hiato. Aqui tem um ditongo, aqui tem um hiato. Aqui tem o ditongo com hiato. Ditongo e hiato. Continuam acentuadas essas palavras. Por quê? Na palavra feíssimo, aqui eu tenho uma paroxítona. Então, a proparoxítona não está na regra. Ela continua acentuada porque toda proparoxítona é acentuada. Toda. Então, aqui tem um ditongo? Tem. Mas está numa palavra proparoxítona. Não entra na regra. O que aconteceu com bauinha? Eu tenho uma palavra que ela é paroxítona. E eu tenho aqui um ditongo. E aqui eu tenho um hiato. Nossa, e aí? Tá dentro da regra? Tá. Tá dentro de uma regra, mas tem uma diferença. E qual é a diferença? Eu tenho outra regra aqui da paroxítona. Por quê? Eu tenho a regra da paroxítona terminada em ditongo crescente. Toda paroxítona terminada em ditongo crescente deve ser acentuada. Fora isso, ou é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, ou a nova ortografia chamou de proparoxítona aparente, que é aquele grupo terminado em ia, ie, io, ua. Tá vendo? Então é acentuada por causa disso, tá? Tem uma regra maior. Por ter uma regra maior, não é o caso de feiura, não é o caso de boiúna, baiuca, alauítas, não é o caso. Tuiuiu. Eu tenho aqui uma palavra que ela é oxítona, não entra na regra. Ela é oxítona e aqui é um hiato. É acentuado o U porque é um hiato. E está numa palavra oxítona e não numa paroxítona. Agora, lembrando, não é acentuado porque é oxítona. É acentuado porque é um hiato. Só que este hiato, que antecede aí um ditongo, ele está numa palavra oxítona. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um hiato e este hiato está numa palavra oxítona. É acentuado. Gente, acento diferencial, antes eram muitos, mas agora nós vamos ver o seguinte, que a maioria caiu. Quando eu tenho ele para, eu tenho o verbo para preposição, antes o verbo era acentuado, hoje não é mais, caiu o acento diferencial de para. Comi uma pera, pera antes era acentuado, hoje não é mais. É a mesma coisa de polo norte, polo sul, jogo de polo. Antes era acentuado, com acento agudo. Existia o polo para diferenciar de polo. Polo é um gaviãozinho, um gavião novinho. Tinha esses acentos diferenciais. Hoje caiu tudo. A mesma coisa de pelo, né? O pelo do gato, o pelo do animal, que antes era acentuado e hoje não é mais. O que ficou? Antes era assim, né? Hoje não é mais. O que ficou? Ficou o acento diferencial. Olha aqui ontem. Ele não pôde. Então, aqui no pretérito perfeito, continua. Do indicativo. Para diferenciar, hoje, do presente, do indicativo. Isso aqui é obrigatório. A mesma coisa vai ser em relação ao por. Eu tenho aqui por verbo, eu vou pôr um fim nesta briguinha, e aqui eu tenho por preposição. Continua. Obrigatório, tá? Então aqui também é obrigatório. O que ficou facultativo? Qual é a forma da forma? Aqui é facultativo. Se eu não colocar, não tem problema. Se eu colocar, também não tem problema. O que ficou facultativo também? Outros verbos diferentes de poder. No pretérito perfeito, vou pegar o verbo cantar. No pretérito perfeito, o verbo cantar é eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos.
No pretérito perfeito, aqui, cantamos. Vai ser a mesma coisa no presente. Se você pegar aqui o presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. A mesma coisa vai acontecer com o verbo no subjuntivo. O que a nova ortografia disse? Pode acentuar o pretérito perfeito. Pode, não é obrigatório. É facultativo, não é obrigatório. Eu posso acentuar para diferenciar. No Brasil nós não usamos. Isso daqui porque o brasileiro não gosta muito de acentuar, não é? Só quando é obrigado e olhe. Então ninguém acentua, mas é facultativo. Para questão de prova, você tem que saber isso daí. Estes verbos aqui, eu vou falar rapidamente. Este aqui quase nós não usamos. Antes, argui. Ó, tá vendo como era que era? Redargui. É o verbo argui e redargui. Difícil de pronunciar. Ele tinha uma acentuação chata, porque era assim, olha, eu arguo para os dois. Tu arguis, ele argui. Nós arguimos, mudava para o trema. Vós arguis, mudava para o trema. Eles arguem, mudava para o acento agudo. Quando este U era tônico, ele era forte, era com o acento agudo. Quando ele era átono, com o trema. Muito chato, caiu, a nova ortografia aboliu. Agora, o que vocês devem ficar de olho nestes verbos aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar e obliquar, que tem aqui dupla pronúncia. Eu posso dizer eu enxago ou eu enxaguo. Pode ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo ou pode ser uma paroxítona terminada em ó, com acento ou sem acento. Para todos eles. Eu averiguo, eu averigo. Eu ago ou eu aguo. Facultativo. Isso aqui ficou facultativo. Aqui foi abolido. Mais importante é esse grupo de baixo. O outro quase a gente não usa, mas é bom saber. Eu quero que vocês atentem ao uso do hífen. Aqui eu coloquei alguns prefixos, que são chamados de prefixos ou falsos prefixos. Não importa, funcionam como prefixos. A regrinha, a maioria, não todas, mas a maioria do que eu vou falar aqui, a regra diz respeito a eles, aos prefixos. E eu vou já dizer por quê, é uma questão de pegadinha em prova. Então, lembrar aero, agro, além, ante, ante, aquém, do lado daqui, arque, alto, círculo, cor, contra, eletro, entre, ex, extra, gel, hidro, hiper, infra, macro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, acentuado. Vou já falar a diferença do pré e pró, acentuado e que não é acentuado. Pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra e vice. Prefixo. Então vamos às regras, elas ficaram mais fáceis. Acreditem. Quando tem aqui um prefixo e a próxima palavra começa com a letra H, permanece o hífen. Na maioria, 99,9%. Anti-herói, mini-hotel, sobre-humano, super-homem, extra-humano e assim por diante. Qual é aqui a exceção? Com o prefixo des, o prefixo in ou i e o prefixo também sub, que aqui, em especial, o prefixo sub tem uma regrinha, em especial. Vou já falar. Eu tenho aqui des mais humano. Então, desumano, tudo junto. É exceção à regra. I mais hábil. I mais hábil. Inábil. Não é hábil. O que acontece com o prefixo sub? Sub mais humano. Ele vai me oferecer duas formas. Eu posso usar com hífen, sub-humano, ou eu posso usar sem o hífen, sub-humano. Por isso que eu falei que o prefixo sub, ele tem aqui uma particularidade. E nós devemos atentar para esta particularidade. Eu costumo chamar o seguinte, ó, consoantes iguais ou vogais iguais. O que a regra diz? Separam-se. Tem exceção, mas a regra diz isso. Quando eu digo separam-se, usa-se o hífen. Hiper terminou numa consoante R e requintado começa com a consoante R. Consoantes iguais, vogais iguais, usa-se o hífen. Sub, bibliotecário. Super, resistente. Lá na hora da prova, eles podem colocar bem assim, ó, super resistente. Tá certo? Não está. Porque aqui o prefixo terminou numa consoante e a outra palavra começa com a mesma consoante. Não é a regra, por exemplo, da palavra neo mais realismo. Nesta regra aqui, o prefixo tem uma vogal e a próxima consoante da palavra começa com R. Se o prefixo terminar em uma vogal e a próxima consoante for R ou S, aí é diferente. Vai unir a palavra e vai duplicar o R ou S. Então fica neo
neorrealismo. Por que eles usam como pegadinha? Porque a pessoa tem tendência de olhar as vogais que estão entre os R's. Não olha o término do prefixo e o início da consoante. Aí isso dá uma pegadinha bem legal. Por que neorrealismo duplicou o R? Porque começa com vogal e começa com a letra R. A mesma coisa com o S, ó, mini mais saia. Vogal S. Então a palavra fica mini, saia, tudo junto. É diferente da palavra, ó, super, terminou com R, mais saia, super saia. E aí, terminou com R, com a consoante, e a próxima palavra é S. Não está dentro da regra de terminar o prefixo com a vogal e a próxima palavra ser R ou S. Não está. O que eu vou fazer com super saia? Vai ser tudo junto sem duplicar o S. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho consoantes diferentes ou vogais diferentes, vai ser tudo junto. Como é o caso aqui, ó. Hiper terminou em R, mercado começou em M. Então, neste caso aqui, tudo junto. Inter terminou em R, começou em M, municipal. Super terminou em R, começou numa vogal. Se terminar na consoante e começar na vogal, tudo junto. Hipercrítico, ó, R, consoantes diferentes. Super secreto, consoantes diferentes. Só nisso aqui, pessoal, nós já falamos quase todas as regras. Gente, o prefixo sub. Quando é que vai se usar o hífen? Com 3 letras. A letra B, a letra H e a letra R. Sendo que a letra H é facultativo. Com a letra B é obrigatório. Por quê? B mais B, consoantes iguais. Neste caso, eu tenho aqui, ó, sub-burgo, sub-brigadeiro, consoantes iguais. Eu tenho sub-humano. Ah, falei aqui que sub-humano pode ser também sem o H, tudo junto, sub-humano. A mesma coisa com subhepático, olha só, subhepático. Pronto, do sub, vocês devem lembrar isso daí. Por que sub-região? Não dá, porque senão vai ficar sobre-região. Aí não dá, né? Sub-raça, sub-reino, porque nós sabemos que quando esse R se une ao B, fica bre, bra. Aí, por isso, permaneceu o uso do hífen. Fora isso, olhem só aqui. Subsecreto, subprocesso, subdividir. Aí, subhumano já falei, subhepático já falei. Eu disse para vocês que depois que falasse aquela regrinha ali, já ficava mais fácil, né? Aqui também tá fácil. Por quê? Vogais iguais separam-se. Vogais diferentes, tudo junto. Então, aqui eu tenho vogais iguais. Anti-inflamatório. Contra-almirante. Micro-ondas. Micro-ondas antes, na escrita, isso aí era tudo junto. A nova ortografia mudou. Semi-internato, supra-auricular. Não esqueçam. Consoantes iguais, vogais iguais, separam-se. Consoantes diferentes, vogais diferentes, unem-se. Uma regrinha especial. Quando o prefixo terminar numa vogal e a próxima palavra começar com R ou S, que junta tudo e duplica o R ou S. Praticamente isso aí vai ser a alma da nova ortografia. Eu nem tirei de lá por causa disso, para vocês lembrarem. Vogais diferentes. Olha aqui. Aeroespacial. Autoescola. Antes era separado, agora é tudo junto. Coautor. Extraescola. Infraescola. O que é isso aqui? Vogais diferentes. Vogais diferentes, tudo junto. Aí nós temos exceção, é claro. Por que coordenar, cooptar, coocupante, cooperação, reeleição, reeleger? Gente, isso aqui é uma regra especial para o prefixo co e o prefixo é. Por causa da tradição na língua, permanece aqui, mesmo sendo vogais iguais, permanece tudo junto, tá? Então, por causa disso. Aí não esqueçam, aqui, ó, vogais diferentes, co-administrador, co-avalista, co-fiador, co-redator, co-estrelado, também vai permanecer tudo junto. Aqui é por causa da tradição na língua. Uma exceção para o prefixo co e para o prefixo ré. Exceção tem. Não dá para trabalhar a língua portuguesa sem exceção. Isso aqui, nós já falamos. Se começa numa vogal e a próxima começa com uma consoante que não é R ou S. Por quê? Se for vogal e R ou S, vai duplicar o R ou S. Ó, tá vendo? Contra mais senso, contrassenso. Multi mais secular. Neo mais realismo. Ultra mais som. Vogal mais R ou S, junta e duplica. Se a consoante for diferente de R ou S, tudo junto. Antipedagógico, geopolítico, semicírculo. Temos aqui uma exceção. Prefixo vice. Por que com o prefixo vice termina com um E, com uma vogal, e rei começa com a letra R? Tá vendo aqui? Deveria ser duplicado
complicado, deveria. Porém, é obrigatório o hífen com o prefixo vice. Ó, vice-almirante. Era para dizer tudo junto, mas é obrigatório por causa do prefixo vice. Temos aqui, termina por uma consoante e começa com a vogal, tudo junto. Hiperacidez, hiperativo, inter mais estadual, interestadual, super mais amigo, super amigo. Parece estranho, mas é tudo junto. Prefixo circun e pan, quase nós não usamos. Mas olha só, com H, M, N e vogal vai permanecer o uso do hífen. Mas é o óbvio, vejam bem. Circun, terminou em M, começa com M, consoantes iguais. Circunmeridiano, separam-se. Circunnavegação, aqui eu tenho um som nasal. Estranho na língua, não dá para unir isso aqui, não dá. Pan-americano, começou com vogal, tranquilo. E pan-brasileiro? Por quê? Não é vogal, não é H, não é M, não é N. Eu estava observando, gente, isso aqui a gente vai consultar sempre no Volpe. Baixe este aplicativo para o celular de vocês. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Volpe. É da Academia Brasileira de Letras. E aí eu fui observar que todas as vezes que eu tenho este prefixo pan, que significa tudo, todo, e com alguma palavra que indica nacionalidade, vai ter o hífen. Pan brasileiro, pan africano, tudo bem que com a vogal nós já sabemos, mas que indica nacionalidade tem o hífen. Mas é isso. Pan hispânico, nacionalidade. Fora isso, ó, circumpacífico, pansexual, tudo junto. Fora isso, né? Quase nada. Assim, tem regras. Estes prefixos tem que decorar. Todos eles. Eis, sem, além, a quem, recém, aqui, pós, pré e pró. Obrigatório utilizar o hífen. Tem hora que este prefixo pré, pós e pró não terão hífen. Predestinar. Eu tenho a palavra pois, por. Eu tenho a palavra propor. Continua sendo prefixo. Só que tem uma diferença. Quando ele vem acentuado, ele sempre vai vir acentuado, ele é independente. Ele possui independência na língua. Todas as vezes que ele vier acentuado, ele possui independência na língua. Se ele perder o acento, ele já é dependente. Ele já se aclopou a outra palavra, fez uma só palavra. Predestinar, pré mais destino. Já fez uma só palavra com a ideia de destinar. Então ele não é independente. Como é que a gente sabe quando ele vier acentuado ou não? Se ele vier acentuado, ele vai estar com hífen. Se ele vier sem o acento, já está tudo junto na palavra. Isso aqui não é tão importante, mas açu, guaçu e mirim, quando terminar numa vogal tônica ou numa palavra tônica e esse sufixo ele for independente, permanece com o hífen, capim-açu. É diferente de cupuaçu. Este açu aqui do cupuaçu, ele não é independente, como é o caso de capim-açu. Ele já está acoplado na língua, então são poucas palavras. Encadeamento vocabular. Antes, isso aqui era com travessão, agora é hífen. Qual a diferença? Travessão é maior, o hífen é menor. Só isso. E o encadeamento vocabular não é uma palavra composta. Eu digo, é linda ponte Rio-Niterói. Ou seja, eu uni duas palavras, não formou um nome. Eu coloquei duas ideias. É a mesma ideia da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Virou um lema. Não é um substantivo próprio, composto. É um encadeamento vocabular que agora eu utilizo com o hífen e não mais com o travessão. Aqui, para mim, é o ponto pior da nova ortografia. Essa aqui, nas locuções. Porque nessas palavras que perderam a composição, a noção de composição, são as palavras que elas perderam a independência na língua. Girassol nós já usávamos junto, manda-chuva, paraquedas, não, é paraquedas. Não, tanto perdeu o acento quanto ficou tudo junto. Tanto é que já tem paraquedas, paraquedistas e assim por diante. Não é o problema aqui. O problema é neste substantivo composto. Lembra que é um nome. Substantivo. Todo nome é um substantivo. Composto, que ele é formado em espécie de locução. O que é isso? E tem uma preposição no meio, que é um grupo de palavras, é uma expressão. Pela nova ortografia, deveria cair o hífen de tudo, mas teve exceção. Então, pede moleque, pede atleta. Dia a dia não tem mais hífen. Mão de obra, não tem mais hífen, que antes tinha, porque isso aqui, mão de obra, é um substantivo. Só que essas aqui, ó, água de colônia, cor de rosa, mais que perfeito, ao Deus dará, arco da velha, queima-roupa, pé de meia, peixe do paraíso, ervilha de cheiro, por amor à tradição, permanece. Fora isso, eu tenho a palavra cana-de-açúcar. Aí você vai dizer, nossa, cana-de-açúcar permanece? Sim. Por que permanece? Porque quando derivar algo da botânica ou alguma coisa em relação à zoologia, ao mundo animal, que seja uma expressão, permanece com hífen. Por isso que aqui quando eu digo, olha, peixe do paraíso, isso aqui é animal, zoologia. Ervilha de cheiro, tudo bem, é da botânica, então permanece. É isso que é o chato. Andorinha do mar, permanece, porque é um animal. A
Aqui, isso aqui cai em prova. Primeiramente, advérbios, não é mais prefixo. Antes de falar nisso, agora sim, para encerrar o prefixo. Gente, uma questão que cai em prova, e é pegadinha. Eu tenho a palavra pão duro. Aí a pessoa vai dizer, puxa, aqui terminou com vogal e a próxima palavra começa com a consoante que não é R ou S. Deveria ser tudo junto, pão duro. Errado. Por quê? Porque isso aqui não é prefixo, isso aqui é radical. Radical mais radical. É uma palavra composta de radical mais radical. É como couve-flor. Os substantivos compostos de radical mais radical, eles permanecem ali do jeito que eles eram, a não ser os que perderam a noção de composição, como manda-chuva, passatempo, que já era tudo junto. Cuidado, isso aqui é pegadinha. Outra, nós temos aqui os advérbios, bem e o mal. Com o advérbio bem, sempre vai ter o hífen com essa ação de quando formar uma locução. Mas quando forem duas palavras assim, sem a preposição, com o advérbio bem permanece. Olha, bem-vindo, tem hífen. E com o advérbio mal? O advérbio mal, quando a próxima palavra iniciar por vogal, por isso que mal está. Quando iniciar por H, mal-humorado. E quando iniciar por L, porque consoantes iguais. Mal-li. Fora isso, tudo junto. Mal-criado, mal-nascido e assim por diante. Por que assim e por que assim? Mal-francês. Quando designar uma doença, se tiver preposição, fica sem hífen, porque entra na ideia das locuções. Sem preposição, com hífen. É mais ou menos isso. Aqui na nova ortografia, o que importa da translineação é quando chegar no final, que eu tiver uma palavra que for ênclise ou uma palavra composta, deve-se repetir o hífen. O que é isso aqui? É ênclise. Se eu tiver a palavra couve, é uma palavra composta. Flor, o que vai acontecer? Tenho que repetir o hífen. E aqui nós terminamos a parte do assunto da nova ortografia.